Bem, nesta aula nós vamos fazer um exercício que está relacionado com tudo o que a gente já viu previamente de calorimetria, transições de fase e lei dos gases ideais. Neste exercício a gente consegue misturar todos os conceitos em um só exemplo e, portanto, vai ser bem interessante a gente resolver este exercício. Bem, neste exercício, então, se diz que a gente tem um aparelho, né, um cilindro aqui e um pistão. E dentro do cilindro, aqui no fundo, a gente tem uma massa de água M1 de 2 kg. E sobre ela, a gente tem este pistão de massa M2 de 3 kg e raio R de 7,5 centímetros. E esta massa de água está a uma temperatura menor que 100 graus, certo? Aqui no fundo, a gente tem um aquecedor elétrico que fornece certa energia constante, certo? Esse aquecedor vai dar calor então para a água e vai aquecer ela constantemente. A potência do aquecedor a gente está denotando aqui com esta letra P maiúscula, e o dado da questão é que a potência dele é 100 watts, ok? O que acontece então é que o aquecedor vai fornecer calor constantemente e vai aumentar a temperatura da água e vai levar ela até 100 graus em algum tempo. A partir desse tempo, quando ela alcança os 100 graus, ela vai estar pronta para fazer a transição de fase. Quando a gente continua dando calor ao sistema, ele não vai utilizar mais o calor para aumentar a temperatura, ele já está a 100 graus. Ele na verdade utiliza o calor para mudar a fase e se mantém constante o tempo todo a temperatura, certo? O calor absorvido vai vai ser utilizado em transformar uma porção de água em vapor, né? Então, se aqui a gente tinha uma massa M1, depois de certo tempo a gente vai ter outra massa M1', que vai ser menor que M1, né? E o que falta, né, seria a quantidade de vapor que foi gerado aqui, certo? M maiúscula, no tempo T, é a quantidade de vapor que se gerou até este instante de tempo, certo? Conforme este vapor é gerado, ele vai ir empurrando o êmbolo para cima. O êmbolo vai se deslocar. O que se pede na primeira parte da questão é calcular a velocidade com que sobe este pistão aqui. Este pistão vai subir certa altura H, certo? H1 eu vou chamar. É a altura que ele subiu até esse instante de tempo T. E conforme passa o tempo, né, mais água líquida vai virar vapor, então vai aumentar a quantidade de vapor aqui. Ele vai expandir, vai ocupar um volume maior e vai ir empurrando o êmbolo para cima. E se pede qual que é a velocidade com que esse êmbolo sobe, certo? Bem, essa primeira parte da questão é calcular a velocidade com que sobe nesse processo em que a gente ainda tem água líquida aqui no fundo. A segunda parte da questão vai ser muito parecida, só que se pede a velocidade de subida deste pistão quando já toda a água líquida se transformou em vapor, certo? Nesse caso, quando a gente já tem toda a água líquida transformada em vapor, o calor absorvido já não vai ser utilizado em em realizar a transição de fase. Ela já mudou completamente para a fase gasosa, né? E o calor absorvido vai ser utilizado em aquecer o gás e em aumentar seu volume, certo? Em se expandir. E nessa segunda etapa, então, o vapor vai empurrar o êmbolo com outra velocidade. E essa aqui vai ser a velocidade V2 aqui que se pede, certo? Esta aqui é a parte A, esta é a parte V. V1, então, é quando a gente ainda tem aqui líquido. Bem, então vamos resolver a parte A da questão. E a gente vai considerar que a gente tem ainda água líquida, né? Certo? Então, o aquecedor funcionou por certo tempo e ele chegou a aquecer a água até 100 graus. Esse vai ser nosso instante de tempo inicial, o tempo zero, quando a temperatura da água já chegou
em 100 graus Celsius, certo? Apenas chega em 100 graus, esse vai ser o tempo inicial. O aquecedor vai dar calor ao sistema, ele vai absorver certa quantidade de calor constantemente, né? A potência 100 watts, então isso quer dizer que a cada segundo o aquecedor dá 100 joules, certo? Essa energia vai ser a quantidade de calor absorvida pela água. E durante todo este processo, a gente vai ter que, enquanto temos água líquida todavia, e não toda a água se transformou, mas se está transformando, né, em vapor, neste processo, a gente vai ter que a temperatura sempre vai ser 100 graus. Certo? Este aqui vai ser um tempo posterior, depois, um tempo T maior que zero, né, depois. Temos uma quantidade de água absorvida pela água, mas o calor, a temperatura se manteve constante, se manteve em 100 graus. O calor absorvido neste intervalo de tempo, de 0 para T, foi utilizado em transformar uma certa porção de água líquida em vapor, né? E a gente está chamando essa quantidade de vapor gerada de MT, e M maiúscula, né? E este vapor vai ocupar um certo volume aqui dentro do cilindro, e então ele vai ter subido uma certa altura H1, ok? Então, neste processo, a gente vai ter que existe um calor absorvido pela água, né? E o calor absorvido vai ser igual à potência do aquecedor vezes o intervalo de tempo, certo? Ele dá 100 watts a cada segundo. Se a gente sabe quantos segundos se passaram, a gente multiplica pela potência e temos energia administrada pelo aquecedor. Só que neste caso, então, o calor absorvido vai ser a potência vezes o intervalo de tempo, seria a potência vezes T diretamente, porque o tempo inicial é zero, então a mudança de tempo de 0 para T é simplesmente T. E neste processo a gente sabe que este calor absorvido vai ser utilizado em transformar uma porção de água líquida em vapor, então este calor vai ser igual à massa de vapor gerada, né? Vezes o calor latente de vaporização da água, ok? Então, daqui a gente pode encontrar que a massa de água de vapor, né, que a gente tem neste tempo, vezes o calor latente de vaporização, tem que ser igual à potência vezes o tempo, ou seja, a massa de vapor, né, de gás que temos aqui, vai ser a potência dividido pelo calor latente de vaporização vezes o tempo. Essa aí vai ser a quantidade de vapor de água que a gente tem. Como a gente tem esta quantidade de vapor, né, a gente pode ter então qual vai ser o volume que ela ocupa. E se temos o volume que ela ocupa, sabemos quanto que o êmbolo teve que se deslocar para cima. Aqui é bom notar que este processo se realiza a temperatura constante, né, de 100 graus, porque a gente está assistindo a uma mudança de fase, né? Mas além disso, aqui a gente tem que a pressão sobre o gás sempre vai ser constante. A gente não aumenta, não coloca mais peso acima do êmbolo. O peso vai ser sempre 3 kg, né, da tampa. E essa vai ser a pressão sobre o gás, além da pressão atmosférica, certo? Então, a pressão sobre o gás sempre vai ser a pressão atmosférica mais a pressão que exerce o êmbolo, né, sobre o gás. Então, vai ser a pressão devido ao pistão, né? Portanto, neste processo, a gente tem que a pressão e a temperatura do gás são constantes. A pressão vai ser a pressão atmosférica mais o peso do êmbolo, né, que vai ser a massa dele, M2 vezes G, dividido pela área do pistão, né? Aqui a área é a área do pistão, é πr ao quadrado, né? E além desta pressão, a gente vê que neste processo a temperatura é constante, é de 100 graus Celsius, mas a gente tem que transformar em Kelvin, é mais 273, fica 373 Kelvin. Okay? Então, essas duas quantidades são constantes.
aqui. O que muda é a massa do gás que está contido aqui neste espaço, certo? Bem, pela lei dos gases ideais, a gente sabe que PV é igual a RNT, certo? Só que neste processo a pressão é constante, R é a constante dos gases e a temperatura também vai ser constante. Então, quem muda é o volume, né? O gás vai aumentar o volume. Por quê? Porque está aumentando o número de mols. Aqui a gente está aumentando a massa do gás com o tempo, né? Proporcionalmente ao tempo. E, portanto, estamos aumentando o número de mols do gás. E esse aumento do número de mols vai estar relacionado com o aumento do volume que ocupa o gás. Ou seja, o volume no instante t vai ser RT sobre P vezes o número de mols no instante t. O número de mols está relacionado com a massa do gás, né? A gente pode colocar o número de mols como a massa do gás nesse instante de tempo dividido pela massa de uma mol da água, né? Do gás. Só que aqui a gente tem que esta aqui vai ser a quantidade de vapor de água nesse instante. Então aqui a gente pode escrever isto aqui como RT sobre P vezes a potência do aquecedor sobre o calor latente de vaporização dividido pela massa de uma mol, tudo vezes o tempo, vai ser o volume do gás nesse instante. Ok? Aqui a gente utilizou esta expressão que a gente encontrou no início. Só que este volume do gás, né, está relacionado com a altura que subiu o êmbolo. O volume do gás vai ser a área do êmbolo vezes a altura, né? Que é H1. Portanto, este volume a gente pode escrever como a altura H1 vezes a área do êmbolo, né? Portanto, esta aqui vai ser a fórmula da altura que subiu o êmbolo no instante de tempo t. A gente está vendo aqui que a altura vai ser proporcional ao tempo. Ela vai subir de uma maneira uniforme com o tempo. Então ela vai subir com uma velocidade constante, certo? A velocidade vai ser a mudança da altura com o tempo, né? Então a velocidade com que sobe o pistão V1 é a mudança da altura, né? A derivada da altura com o tempo, né? O deslocamento por unidade de tempo. E quando a gente deriva isso aqui, ou simplesmente divide, né? O deslocamento pelo tempo, fica este termo aqui. É RT vezes a potência sobre pressão vezes área vezes LV vezes M0. Bem, então a gente pode colocar aqui os valores, né? A constante dos gases é 8,31 Joule por mol e por Kelvin. A temperatura é 373 Kelvin, certo? A potência é 100 watts. Aqui a gente pode colocar este termo, pressão vezes a área, como a pressão atmosférica vezes a área mais M2G sobre a área vezes a área, simplesmente fica M2G, certo? Então aqui a gente pode colocar como a pressão atmosférica, que é 101 kPa, que é 10 ao cubo pascal, vezes a área, que é πr ao quadrado, que é 7,5 ao quadrado. Só que está em centímetros, então a gente tem que colocar em metros, é 10 a menos 2 metros, ao quadrado é 10 a menos 4. Tudo isto aqui mais M2, que é 3, vezes G, que é 9,81. Tudo isto aqui vai ficar em Newton, né? É uma força, pressão vezes área. O calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, certo? Só que essas calorias
a gente pode colocar como 4,18 joules. E aqui eu vou colocar joules por gramas ainda. Por quê? Porque a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então aqui a gente vai colocar 18 gramas por mol. E assim a gente consegue identificar as unidades. Aqui este grama com grama vai embora. Este mol com mol vai embora aqui. Kelvin com Kelvin vai embora aqui. Joule também vai embora com esse termo aqui. Então aqui vai ficar watts por newton, certo? Só que watts é joule por segundo e joule é newton por metro, tudo por segundo. Quando a gente faz essa divisão, watts por newton, vai ficar, newton vai embora aqui e fica metros por segundo, certo? Então quando a gente realiza esta conta, o resultado vai ser o seguinte: a velocidade V1 vai ser 0,42 centímetros por segundo. Esse aqui vai ser a velocidade com que sobe o pistão, né? Enquanto ainda a água está vaporizando, certo? Ela está vaporizando, portanto a temperatura se mantém constante a 100 graus, certo? A segunda parte da questão é realizar o mesmo procedimento, mas considerando que a água já vaporizou toda, já virou toda a vapor. Nesse caso vai ser distinto, porque agora quando a gente dá calor, o gás, o vapor, vai aumentar a temperatura e aumenta o volume. No caso anterior a temperatura era constante. Agora a temperatura vai ser variável no item B. Então aqui a gente está supondo que já a água vaporizou totalmente, certo? Então este aqui vai ser nosso novo instante de tempo. Este vai ser nosso novo tempo zero, certo? É quando já toda a água vaporizou e ela começa com uma temperatura de 100 graus, certo? Agora a gente vai continuar dando calor, ele vai absorver certo calor aqui, e depois de certo tempo, num instante posterior, a gente vai ter uma temperatura que vai ser maior, certo? Agora não temos nenhuma mudança de fase. O calor absorvido vai ser utilizado em aumentar a temperatura, ok? Aumentar a temperatura e em realizar trabalho também. O gás vai empurrar o êmbolo para cima, certo? Então o gás vai realizar certo trabalho aqui. E aqui a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor absorvido vai estar relacionado com o aumento da energia interna, o aumento da temperatura e o trabalho realizado pelo gás, certo? Então a partir deste ponto, o gás vai aumentar seu volume, vai se deslocar o êmbolo a certa altura H2 agora, e se pede qual que vai ser a velocidade com que este êmbolo, né, esta tampa, vai subir, certo? Neste caso, aqui a gente ainda tem que a pressão é constante, certo? A pressão ainda é a pressão atmosférica mais a pressão do pistão. A diferença é que agora não temos mais temperatura constante. A temperatura não vai ser constante, mas o que sim vai ser constante é a quantidade de mols aqui. Agora toda a água, que eram 2 kg inicialmente, M1, viraram vapor e viraram M1. E o vapor então tem uma massa M1. E essa massa se mantém constante. E isso nos vai dar o número de mols do gás aqui. Bem, neste caso, então, o calor absorvido desde T0 até este tempo T vai ser a potência, né, vezes o tempo que se passou desde aqui até aqui. Ou seja, vai ser a potência vezes T. E agora este calor absorvido
a gente aqui vai utilizar a primeira lei da termodinâmica. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o aumento, o calor absorvido pelo sistema, vai gerar um aumento da energia do sistema e vai ser utilizado em realizar trabalho, né? O sistema vai realizar trabalho sobre o ambiente, certo? Neste caso, o gás está utilizando o calor para levantar estes pesos aqui. Bem, para os gases ideais, a gente tem a lei, né? PV igual a RNT, e a energia dos gases ideais, ela está relacionada com a temperatura, certo? A energia do gás está relacionada com a quantidade do gás e a temperatura ao qual esse gás está. A fórmula é que a energia do gás é 3 medios de RNT. Okay? A temperatura está em Kelvin. A gente sabe o número de mols, multiplicando por R e por 3 medios, a gente tem a energia que esse gás tem. A gente também sabe que o trabalho do gás, né, sempre vai ser a integral da pressão com o volume, né? Isto vai ser uma área, né? Uma área embaixo da curva P, pressão versus volume, certo? Aqui então a gente vai utilizar todas estas equações que são válidas para um gás ideal monoatômico. Neste caso, a gente sabe então que a mudança na energia está relacionada com a mudança na temperatura, porque o resto aqui é uma constante, R constante, o número de mols também se mantém constante aqui. Portanto, então, a variação de energia vai ser 3 medios de Rn vezes a variação da temperatura. Okay? E o trabalho do gás, né, vai ser a integral da pressão com o volume. Só que este processo, né, sempre é a pressão constante, sempre aguenta o mesmo peso aqui acima, e a pressão é a soma da pressão atmosférica mais o peso do pistão sobre esta área aqui do êmbolo. Então, esta pressão aqui é uma constante, sai da integral que é de certo volume inicial, né, deste volume inicial VI até este volume final V, F. Então, vai ficar a integral do volume desde VI até VF, vai ficar simplesmente a variação, né? Volume final menos volume inicial, ou seja, o trabalho vai ser a pressão vezes a mudança no volume. Então, somando esses termos de energia e trabalho, a gente tem o calor absorvido. O calor absorvido é a soma da energia mais o trabalho, só que o calor absorvido também é a potência vezes o tempo. E aumento da energia interna é 3 medios de Rn, o aumento da temperatura. E o trabalho, neste caso, é simplesmente P vezes a mudança no volume. Okay? Esta aqui vai ser a nossa relação. E a gente vai complementar ela utilizando que PV é igual a RNT. Certo? Neste caso, agora, a gente tem que a pressão é constante, R é a constante dos gases, o número de mols é constante. Então, o volume vai estar relacionado ao aumento no volume, né? E, portanto, o deslocamento do pistão para cima, com essa distância H2, esse volume, o aumento, vai estar relacionado com um aumento na temperatura, certo? A gente pode escrever simplesmente que o volume vai ser proporcional à temperatura, é Rn sobre P vezes T. Tudo isso aqui é constante, então o volume é proporcional à temperatura e o aumento do volume também vai ser proporcional ao aumento da temperatura. A gente pode colocar isto aqui. A mudança no volume vai ser Rn sobre P vezes a mudança da temperatura. E, portanto, a gente pode escrever aqui este termo, a mudança na temperatura aqui, como sendo P sobre Rn vezes a mudança no volume, certo? Quando a gente coloca desta forma, Rn daqui vai embora com Rn aqui, portanto, o calor absorvido, que é PT, vai ficar 3 medios de P delta V
mais P delta V, fica 5 meios de P delta V. Este delta V é simplesmente o aumento do volume do gás. E a gente está vendo que esse aumento do volume do gás vai ser esta porção daqui. Delta V vai ser a área do cilindro vezes H2. Portanto, a gente pode escrever isso aqui como a potência vezes o tempo vai ser 5 meios de P. O aumento do volume vai ser a área vezes H2 de tempo. E de novo aqui, então, a gente tem que a altura H2, quanto que subiu, né, até este tempo T, vai ser proporcional ao tempo. A gente tem que a altura vai ser 2 vezes a potência do aquecedor sobre 5 vezes a pressão vezes a área vezes o tempo. Ou seja, a altura aumenta e sobe com uma velocidade constante. Certo? A velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, né? A gente tem então que a velocidade vai ser simplesmente esta expressão daqui. Então a velocidade com que o pistão sobe, V2, é a mudança, né, do deslocamento H2 com o tempo. E vai ser simplesmente 2 vezes a potência sobre 5 vezes PA. Ou seja, é 2 vezes a potência sobre 5 vezes. A pressão é a soma da pressão atmosférica com a pressão do pistão, que é M2G, sobre a área. Quando a gente multiplica pela área, se cancela. E tudo isso aqui fica 2 vezes 100 watts dividido por 5 vezes a pressão atmosférica, que é 101 kPa, 10 ao cubo pascal. A área é πr ao quadrado, pi 7.5 ao quadrado. Só que isto aqui está em centímetros, é 10 a menos 2, ao quadrado fica 10 a menos 4. A massa M2 é 3 kg e G é 9.81. Tudo aqui embaixo fica em Newton. E a resposta final então vai ficar em metros por segundo. Portanto, fazendo esta conta, a velocidade vai ficar 2,20 centímetros por segundo. Então a gente está vendo que quando já vaporizou toda a água, o pistão vai subir mais rapidamente, vai subir 2,20 centímetros a cada segundo. E enquanto ele está se vaporizando, né, ele sobe mais lentamente, 0,42 centímetros em cada segundo. Quando já toda a água se vaporizou, ele começa a se expandir mais rapidamente. E esta aqui seria a resposta do item B.